Vejam como eram pessoas ruins, totalmente afastadas de Deus e totalmente desmerecedoras da misericórdia divina. Foi por isso que Jesus deixou as glórias do Pai e veio nascer a semelhança de homem, entretanto santíssimo, puro, imaculado, para trazer o evangelho do amor e completar os ensinos que os profetas não puderam completar no seu tempo. Jesus não anulou as leis dos profetas, dos santos profetas, mas completou com o evangelho do amor. Porque é o que mais o povo precisava ouvir, era ensinos de amor, de perdão, de caridade e de misericórdia. E Jesus veio de que modo? Ungido por toda a unção, graça, glória e plenitude do Espírito Santo de Deus, com todo o poder do Espírito do Pai. Então ele trouxe o evangelho do perdão, ensinando a se amar uns aos outros. E aqueles homens o perseguiam de tal modo, porque os sacerdotes os dominavam e tinham inveja dos milagres que Jesus fazia. E tentavam a Jesus de todo modo para ver se conseguiam pegar um erro nele, para ter com que condená-lo. Mas ele nunca teve erro nenhum. Sempre foi justo, misericordioso, amoroso, perdoador, e só ensinou a verdade do reino do céu e do evangelho aos homens e aos seus apóstolos. Mas eram tão pessoas ruins que chegaram até, irmãos, a arrastar Maria Madalena aos pés de Cristo. Infelizmente, ela era uma pecadora naquela época. Era escrava do pecado. Está escrito nas Escrituras que havia 7 espíritos das trevas, chamados espíritos da carne, que a dominavam para escravizá-la no pecado da promiscuidade, da devassidão. Entenderam, irmãos? Ela era escrava do mal. Mas o espírito dela não era um espírito rebelde. Infelizmente, ela foi dominada pelo poder maligno. Então, os homens que haviam até pecado com ela a arrastaram dentro do templo quando Jesus ali estava. E a lançaram aos pés de Jesus. E disseram: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. E pela lei de Moisés ela deve ser apedrejada. Moisés nunca mandou isso. Moisés ensinou o amor, ensinou o perdão, ensinou as decências, as ordens, as leis de Deus, mas nunca ensinou fazer ingratidão com ninguém. Mas aqueles homens se diziam seguidores de Moisés, mas de Moisés, irmãos, não tinham mais nada. Então praticavam as maiores agruras e as piores injustiças. E então Jesus viu que eles entraram no templo e lançaram Maria Madalena aos pés dele e disseram para ela: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Qual é a tua sentença? Queriam ver o que Jesus ia fazer. De todo modo iam condená-lo. Se ele dissesse para apedrejar, uma coisa que ele nunca ia mandar. Eles iam dizer: tu não pregas o amor e o perdão? E se ele dissesse que não apedrejasse, iam dizer: então tu não és seguidor de Moisés. Entenderam? Queriam condená-lo, acharam um erro nele. E ele olhou para eles e percebeu tudo com um olhar só. Percebeu a falsidade deles e percebeu, irmãos, a inocência dela. Porque ela foi abusada inocentemente por homens horrorosos. E ela ficou escrava do mal, não tanto por culpa dela, mas por culpa de homens terríveis, bárbaros, que não tinham amor nem por eles mesmos e muito menos pelo seu semelhante. E Jesus viu tudo isso. Que ela poderia se arrepender e merecer todo o perdão, enquanto que eles eram muito mais pecadores e condenados do que ela.
Só num olhar, Jesus viu tudo isso. Pela onisciência, pelo poder que ele possuía, pela sabedoria do Espírito Santo de Deus que estava totalmente com ele. Então, qual a resposta que ele deu? Calmamente ele lhes disse: quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ainda ele abaixou-se e com o dedo escrevia na areia branquinha que forrava o piso do templo. Ficou escrevendo com o dedo na areia. Nem olhou. E aqueles homens ruins, maus, ímpios, pecadores, que não tinham nada de Deus com eles, mas eram falsos e mentirosos, foram acusados pela própria consciência, porque eles mesmos ainda abusavam dela. Tinham um pecado maior do que o dela. Então, um a um, foram se retirando do templo. E Jesus esperou que todos saíssem. E depois ele ergueu a cabeça, ergueu os olhos e disse para ela: minha filha, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E ele então lhe disse: pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E naquele instante ela se converteu a ele de espírito, alma e corpo, e ele expulsou dela aqueles 7 espíritos maus, chamados da carne, que a exploravam e faziam ela ser escrava do pecado da carne. Jesus expulsou aqueles espíritos e ela se converteu tão perfeitamente a Jesus que se tornou numa santa. E em todos os seus dias ela seguiu os ensinos de Jesus. E ela foi uma das primeiras a ver Jesus depois que ele ressuscitou. Por quê? É o poder do Espírito Santo, que estava com Jesus e que a dominou. E ela ganhou forças para não pecar mais, para amar a Deus sobre todas as coisas, para cumprir os mandamentos de Moisés e os mandamentos que Jesus trouxe no Evangelho puro e cristalino do amor e do perdão.